Olá, meus irmãos, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações. Que possamos ter uma noite de estudo fortalecidos sempre na fé, na esperança, na alegria, no entendimento dessas lições que nos ajudam a refletir sobre a nossa vida, a formular nossos propósitos, a nos organizar e aproveitar da vida aquilo que ela nos traz, as oportunidades desta existência que são necessárias para todos nós. Importante pensar nesse contexto, meus irmãos, que nós somos espíritos imortais em busca da nossa evolução espiritual e a vida física, ela se apresenta para a gente como um grande laboratório para o nosso aprendizado. Acreditar de que todas essas vivências, as experiências que a gente passa nessa vida nos servem para a aquisição desse conhecimento, para a aquisição de moralidade, faz com que a gente fique um pouquinho mais atento às nossas reações. A forma como a gente vê as coisas, a forma como a gente reage diante das coisas, dos fatos, das pessoas. Entender um pouco o nosso universo íntimo, entender um pouco o que passa no nosso coração, por que certas coisas nos incomodam tanto, por que certas coisas nos irritam, por que a gente às vezes se sente tão exausto, por que a gente se sente assim às vezes desanimado, parece que a vida não tá boa, parece que as coisas não andam, não caminham bem. Entender esses sentimentos que vêm e nos tiram a energia, nos tiram a alegria de viver. É preciso a gente retomar essas coisas, porque e nunca é demais a gente pensar sobre isso, porque estamos constantemente sendo tocados por essas energias que nós próprios alimentamos, acalentamos e guardamos conosco. Estruturar o nosso pensamento na fé que nos revigora, na alegria da oportunidade de novo dia, na aceitação daquilo que a gente não consegue mudar, essas coisas, né, que fazem parte da nossa estrutura emocional, enfim. Hoje Joana traz pra gente um tema Sempre é Natal. Interessante, Joana de Ângeles, nos trazer essa temática, porque a gente precisa buscar o real sentido dessa comemoração. Nós aqui na Terra temos o hábito de comemorar o Natal, claro que lembrando do nascimento do Cristo. Algumas religiões um pouco mais atentas a detalhes, a rituais, essa coisa toda. A doutrina espírita entende o valor desse momento do ponto de vista do despertar do nosso coração para sentimentos nobres e também da oportunidade que a coletividade, pensando no bem, gera para que a espiritualidade possa exercer, junto dos sofredores, o socorro que eles necessitam. Então, o Natal, ele tem para a gente esse sentido de despertar, e é sempre oportunidade de despertar. Ninguém precisa esperar a data de Natal, comemorada aqui na Terra, para despertar o coração para o Cristo. O Natal pode ser todo dia para nós, e deveria ser até, para que a gente pudesse sentir e entender a magnitude que é e que foi a vinda do Cristo para as nossas vidas, para a Terra, pisando o solo terreno e auxiliando-nos no aprendizado que Ele queria nos deixar e que a gente precisava ter. Ela fala que no período de Natal, repentinamente há mudanças bruscas
das paisagens morais da Terra. A gente não pode desconsiderar a nossa contribuição para as energias psíquicas que tramitam em torno do orbe. E é essa energia da qual a gente se alimenta e a gente também exala para todos os outros que fazem parte desse movimento da Terra de transformação moral, ou seja, todos nós espíritos vinculados a esse planeta que estamos em processo de evolução espiritual. Joana vai colocar nesse sentido que o Natal, esse momento de Natal, ele traz pra gente um resgate de coisas boas que estão latentes em nós. É no período de Natal que a gente se preocupa com o outro. Que a gente cuida de, por exemplo, que as pessoas tenham uma reunião em família e que elas possam fazer uma refeição, né? A tão chamada ceia de Natal, e que tenham algo para comer e que possam desfrutar de alguma coisa mais agradável ao paladar nesse dia. Então a gente vê inúmeras campanhas que se realizam, né, para poder fazer com que essas cestas diferenciadas daquela às vezes que a pessoa recebe o ano inteiro possa chegar, né, junto desses irmãos. Outra coisa também é essa atitude que a gente tem de dar uma lembrancinha, um presentinho e tal. Isso surge também uma proposta muito capitalista, mas por outro lado também nos mostra que a gente pode ofertar para o outro um gesto de carinho. Às vezes é uma receita gostosa que a gente faz e que a gente quer levar para essa pessoa. As coisas mais singelas e mais simples têm sido motivo de grandes alegrias, de entender que a gente às vezes nem está tão perto da pessoa, mas aquela pessoa não nos esquece, tem esse carinho, esse afeto. E nesse dar e receber do afeto, nesse dar e receber das lembranças, das mensagens de saúde, nas mensagens de que Deus habite o nosso coração, né? Essas coisas todas nos toca a alma e a gente começa a querer fazer parte desse grande movimento que é de fraternidade quando do período de Natal. Joana diz que a psicosfera de quase harmonia no período em que Jesus nasceu, e ela está falando então do Império Romano, estendia-se num mundo exaurido, e as nações dominadas submetiam-se aos aos imperativos dos conquistadores, porque Jesus nasce numa época de extrema violência física e de subjugação também. O Império Romano ele era temido, ele imputava nas classes, né, nos povos mais simples, o seu comando de uma forma, num desmando, num descuido, numa subjugação, levando o outro, né, a um estado de escravização, a perder sua própria identidade, a não se identificar como uma nação de potencial. Por isso eles queriam tanto a liberdade, por isso desejavam tanto que fosse enviado por Deus o grande libertador que iria tirá-los do sofrimento, da angústia que eles viviam. O que eles não sabiam, né, é que Jesus ele viria libertar a todos nós.
não só no momento reencarnatório daquela fase da vida, do desenvolvimento humano-social, mas de toda a nossa história de liberdade, de progresso espiritual. Então nós, nesse contexto, a gente ganha com a presença de Jesus as noções, as primeiras noções do amor ao próximo, do compartilhamento de ideias saudáveis, dos valores pautados no respeito, na solidariedade, diferentemente do que se havia, né, a nível de reposição, de violência, de brutalidade, né? Então, Jesus vem falar uma mensagem de amor. E Joana de Ângeles, ela narra nessa lição que o povo escravizado se sentia desamparado, se sentia angustiado, com medo profundo, uma dificuldade imensa de lidar com as questões emocionais, porque viviam sempre à mercê daquilo que o Império Romano iria determinar. Então, havia para esses sempre o coração sobressaltado, sempre angustiado, com medo, era um temor, era uma aflição, né, com os seus, com a própria vida, com a própria existência. E Joana coloca que quando o Mestre Jesus nasce, nas condições em que Jesus nasceu, né, meus irmãos, numa estrebaria, de forma tão simples, né, uma energia calma, envolve todos esses corações ao redor. Então eles não saberiam explicar por quê, mas naquele momento, né, um estado de calmaria tomou conta dos povos ali dessas redondezas. Nem quem era, quem subjugava e quem era subjugado conseguia manifestar esse tipo de energia, porque algo os tocou o coração. Nós vemos na história de Jesus o quanto que Jesus operava de bem a ponto das pessoas tocarem as suas vestes e se curarem. E sempre que alguém se curava, Jesus dizia: sua fé te curou. Muito rico essa colocação do Mestre Jesus, porque era importante que cada um desse o seu primeiro passo na busca da sua libertação espiritual. Jesus, nesse momento, dizia-nos que a gente precisava ir além, buscar aquilo que a gente precisava buscar, porque a vida traria para a gente sempre desafios e nós teríamos que saber ousar, ir adiante, buscando o Mestre Jesus com todas as nossas forças. Joana de Ângeles coloca nessa lição que por todas essas razões de que o Mestre Jesus se colocou para nós como nosso guia e modelo, nas narrativas das parábolas, nos exemplos que Jesus nos deixou, por toda essa vivência, ela coloca que o Natal de Jesus assinala uma nova era na humanidade, assinala um tempo de renovação. E quando ela está falando isso, ela está falando da vinda dele, porque Natal é nascimento de Jesus. Então ela vem colocar aqui para reacender nos nossos corações essa presença do Cristo em nossas vidas. A necessidade que nós temos de buscar trazer cada vez mais para perto de nós esses ensinamentos.
A gente precisa aprender, meus irmãos, se alimentar dessa seiva divina. Quando nós nos distanciamos das coisas espirituais, a vida se torna mais difícil, se torna mais pesada. Contar com a assistência dos benfeitores espirituais para nós é uma necessidade. E a gente encontra o alívio das nossas dores, a gente encontra o alívio das nossas dificuldades, né? A força que a gente precisa para continuar, quando a gente se entrega para essas energias dos benfeitores espirituais que, ao comando de Jesus, zelam por nós. Entender que o Mestre, meus irmãos, estando entre nós, jamais desconsiderou de buscar a oração no silêncio do isolamento em que ele se afastava para buscar conversar com o Pai. Jesus buscava essa energia e olha que ele era detentor de energias extremamente saudáveis e puras, mas Jesus buscava essa interlocução com Deus. E nós, a gente parece que não acorda para isso, porque a gente às vezes passa um dia inteiro sem sequer emitir um pensamento em direção a Jesus, pedindo a Ele a proteção para o dia que está começando, ou mesmo agradecendo as dádivas recebidas. A gente não consegue fazer isso, né, meus irmãos? Isso é um ponto importante assim na nossa vida, né? Ela coloca aqui, olha, antes os carros das guerras destruidoras erguiam dominadores. Ela está falando isso antes da vinda de Jesus. Erguiam esses dominadores ao apogeu e às vitórias. E logo após eram vencidos por outros combatentes, não menos violentos e perversos. As edificações grandiosas de cada povo, que deslumbravam o mundo de então, após momentos de brilho, eram transformadas em escombros por outros conquistadores, terríveis, que a tudo reduziam em cinza e desolação. Ela está falando aqui do movimento humano, de uma sociedade de até então altamente violenta, materialista, que pautava as suas ações no nível da conquista e entendendo que quanto mais poder se tinha, quanto mais valor se tinha, mais estavam bem. Olha que interessante a gente pensar, porque hoje nós estamos no século XXI, não é? A gente está aí às voltas com todas essas questões que envolvem a nossa sociedade, ainda muito materialista. E nós vamos reencontrar na Terra espíritos que reencarnam e que ainda trazem consigo essas experiências lá do passado. Então, a gente ainda tem reencarnado na Terra espíritos insaciáveis, extremamente arrogantes, que acham que todos os outros têm que andar com reverência a eles próprios. E é difícil para esses espíritos se libertarem dessa conduta, porque assim por muito tempo viveram. Exigem da gente, daqueles, né, que quando se deparam com pessoas assim, um sentimento de perdão, de compreensão, para que eles possam vencer a si próprios nessa estrutura toda. Entender que todos nós somos sempre tocados de uma forma ou de outra no nosso orgulho, na nossa vaidade. Mas a vida, ela tem nos convidado ao sentimento de humanização e de humildade. Então a gente precisa entender dos nossos padrões de comportamento e pensar em que a gente pode se organizar e no que a gente pode melhorar. Joana continua. A sucessão de glórias terrestres e misérias
seguia nas páginas da história, comemorando as ilusões e tramas de destinos implacáveis. O termo ilusão eu acho assim rico nesse contexto, porque é como se almas ainda estivessem seduzidas por uma ilusão, por uma fantasia de um poder, de uma glória que de fato não existe, que não tem valor perante as coisas espirituais, valor algum. Não agrega no âmbito da alma valores morais edificantes. Ela continua: é certo que depois dele, depois de Jesus, ainda continuaram as máquinas de destruição e de loucura, semeando a morte e a devastação. Apesar disso, Jesus veio edificar o monumento da paz nos corações. Veio alterar para sempre os conceitos sobre a vida e sobre a morte, de tal maneira que ficou insuperável o seu ministério. Ninguém mais, senão Jesus, foi tão expressivo no amor entre nós. Não há espírito mais perfeito que tenha vindo até nós, senão Jesus. Foi o primeiro comandante dos exércitos do amor, que se espalhou por toda a terra, semeando esperança, semeando alegria, mesmo ante as terríveis sombras do ódio e as malhas da crueldade. A estrutura da vinda e da condição de Jesus na terra marca essa mudança na vida de todos nós, porque a gente vai entender espíritos acostumados com um nível de violência, sem conceitos adequados perante a vida, perante a morte, perante as coisas, e de repente se deparam com aquele espírito de extrema luz, de lucidez, de um sentimento racional, mas ao mesmo tempo amoroso, que modifica, que tem respostas lógicas para tudo, que fala do amor da qual todos estavam sedentos. Então Jesus, ele vem para compartilhar conosco a presença de Deus em nossas vidas. Ela continua: Jesus demonstrou que o amor é a força mais poderosa do universo, porque sendo manifestação de Deus, é a alma da vida e a vida do ser. Conseguiu alentar aqueles que estavam sem esperança e concedeu a eles a honra do júbilo pelos sofrimentos experimentados. Apresentou a única ética responsável pela felicidade e viveu-a em todos os momentos da sua existência entre nós. Nada apresentou de especial que não pudesse realizar, valorizando as coisas simples e desconsideradas como de importância especial na construção da aventura. Esse parágrafo aqui, eu acho que ele faz um convite para a gente, para uma reflexão, porque quando Joana de Anjos diz que ele valorizava as coisas simples e desconsiderava como de importância especial e desconsideradas, né, essas coisas simples que eram desconsideradas, ele as considerava e dava um valor. Eu acho que ela está fazendo um convite para nossa reflexão, para a gente perguntar assim para a gente mesmo, né? Aonde está o meu coração? Por que eu me movimento nessa vida? O que eu estou trazendo como valor importante na minha vida? Como que eu me conduzo na autoeducação? Como que eu trabalho na formação das pessoas que estão à minha volta? Como que eu ajudo a despertar os corações dos outros pelo meu exemplo? Ela traz essas discussões aqui, porque Jesus é nosso guia modelo.
Então ela está falando aqui que se ele dava valor às coisas simples e que retratavam o amor, ela está falando para a gente se pautar nisso. A gente tem que pensar das nossas ações, né? Ela continua, olha, ele cantou os mais belos hinos da exaltação à humildade e ao trabalho, como nunca ninguém tivera coragem de fazer. Renunciou a qualquer tipo de pompa e de exaltação ao ego, a fim de demonstrar que o ser humano é filho de Deus, a caminho da iluminação interior que o plenifica para sempre. Exaltou a ternura e na incomparável canção das bem-aventuranças ofereceu o mais expressivo legado da beleza e vida que se conhece. Dividiu o tempo em antes e depois dele, imortalizando-se na autodoação, quando se permitiu imolar em 2 traves grosseiras que o transformaram em asas de luz para a ascensão ao infinito. Ninguém jamais foi semelhante a Jesus. E ela finaliza: é por essa razão que o Natal é o momento em que tece a túnica nupcial da humanidade para a grandiosa união com Ele. Utiliza-se das vibrações do Natal para refazeres os caminhos por onde tens jornadeado, modificar o comportamento para melhor ao embalo da sua própria cariciosa e ao embalo da sua voz cariciosa e experimentar a inefável alegria do bem no próprio coração. O Natal é a representação do grande momento em que a humanidade recebeu no seu seio aquele que é vida, luz do mundo e excelente Filho de Deus, vinculando todos os seres humanos, animais e vegetais na condição de irmãos sob a fatalidade do bem. Ou seja, meus queridos irmãos, todos nós, sem exceção, todos estamos num processo de evolução. O Pai nos guia e nos ampara e Jesus nos mostra esse caminho. Que o Natal do qual Joana fala não fica marcado pra gente, não fique marcado pra gente apenas numa data do ano, que a gente possa deixar o Cristo tocar o nosso coração todos os dias, e aí todo dia será Natal. Que a gente possa ter a atitude de se preocupar com o outro, de cuidar, de zelar, de amar, de fazer conta, de estar junto das pessoas que a gente ama, de compartilhar a vida com a família, buscar essas energias todas que nos recompõem o ser. A gente às vezes passa pelo período de Natal e logo depois nós já estamos em início de fevereiro e às vezes o coração da gente já está tão distante daqueles sentimentos que nos alimentaram lá. É disso que ela fala, para a gente poder ter alimentado a nossa alma dessas energias boas, porque isso também se compartilha com os demais. Que Jesus possa nos guiar, nos amparar, que vocês tenham uma semana de luz, de muita alegria e até semana que vem, se Deus quiser.